Nossa entrevistada de hoje aqui no ICL é a Zélia Duncan, essa grande cantora, compositora e atriz que o Brasil teve a sorte de ter. Zélia nasceu em Niterói em 64, plena ditadura militar. Mas foi em Brasília, nos anos 80, que ela subiu aos palcos pela primeira vez. De lá para cá, são 44 anos de carreira, mais de 20 discos lançados, muitos DVDs e um livro, o Benditas Coisas que Eu Não Sei. Ela fez parcerias com Jacques Morelenbaum, com o grupo mineiro Acti, com Lenine, Martinalha, Paulinho Mosca, Pedro Luiz, Simone, Francis Raime. Lançou um CD de samba e durante 1 ano e meio fez parte dos Mutantes. Foi uma pequena temporada, mas que fez muito sucesso. Venceu 2 categorias de prêmio da música brasileira com o álbum Zélia Duncan, Canto Itamar Assunção, Tudo Esclarecido. Estreou o espetáculo Tô Tateando, inspirado na obra de Luiz Tati e dirigido pela atriz Regina Braga. Escreveu para o jornal O Globo. Ela já fez muita coisa. Zélia faz parte de uma geração talentosa, geração que nos deu também Cássia Eller, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Renato Russo e por aí vai. Na pandemia, Zélia traduziu as emoções, as angústias e as dificuldades do isolamento social ao lançar o álbum Telespírito, composto e gravado à distância. E para Zélia, uma mulher de opiniões políticas, ser artista no Brasil é resistir todos os dias. Salve, Zélia, a gente está muito feliz de receber você aqui. Eu também, adorando te ver, como sempre adorei, e nesse formato, nesse lugar, esse momento importante, né, de ter vocês, assim, estou muito feliz de estar com você aqui. O ICL, que você acompanha também. Exato, acompanho sempre, vejo ali muita coisa que a gente precisa saber em fontes confiáveis, né, meu amigo? Que bom, esse reconhecimento é muito importante para nós. Que bom. Mas eu vou te começar fazendo uma pergunta básica. Por que você canta? Por que você canta? Nossa, acho que nunca me fizeram essa pergunta. Assim, por que eu canto? O canto atravessou a minha vida, né? Esse assunto voz é um assunto que eu gosto muito de falar, aliás. Muito novinha, a minha voz grave me dava vergonha. Eu falava e queria que alguém falasse depois, para não ficar minha voz grave soando, porque ser diferente quando a gente é pré-adolescente, adolescente, é muito difícil e ruim. Então eu acho que eu canto para sobreviver, no sentido mesmo de estar viva, sabe? Quando eu descobri que minha voz ia ser a minha vida, é o nome de uma música até de Caetano, né? Minha voz, minha vida. Que é muito bom, né? Que é uma oração para mim. Eu que nem sou uma pessoa que ora, mas... Não, minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, coisa incrível. Coisa linda. Então, foi isso, descobrir que eu tinha uma voz me salvou, sabe? Me salvou até de mim, da minha diferença, de me sentir tão diferente. Então, eu acho que eu canto para viver mesmo, viver no sentido de acordar de manhã, sabe? Mas eu perguntei por quê. Por quê? Por isso. Por quê? Por isso. É por isso. Por uma questão dessa sobrevivência. De achar o seu lugar no mundo. Porque é o meu lugar no mundo, antes de mais nada. Depois, né, com o tempo passando, eu fui descobrindo, especialmente nos últimos, 5 anos, que é até pouco em relação a tanto que eu já vivi, a importância da voz, né, de ter uma voz como mulher, como pessoa, como uma pessoa de onde eu estou e como eu me revelo, né? A importância de ter essa voz que fala, que pensa e que se faz ouvir. Que fala por muitas vozes que não tem, né, que não são ouvidas. Exato, eventualmente. Muitas. Isso também. Quero voltar nisso, né? Tá. Mas como é que começa? Quando é que você descobriu que o seu negócio era ser... Lembrei de outra música que o Milton canta, que a Simone canta, Cigarra, né? Por que você pediu uma canção para cantar? Coisa linda, né? A Cigarra. Começa em Brasília, justamente. Eu falo justamente porque é onde eu estou lembrando... Você nasceu em Niterói, né? Nasci em Niterói, meus pais foram para Brasília, são funcionários públicos, daqueles que trabalham muito, e fomos nós, 4 filhos. Né? A maioria, é verdade. A maioria dos trabalha muito. Eu vi, experimentei, fui um deles.
trabalham muito e tenho muito orgulho desse, sabe, desse trabalho todo, né? Eu vivo falando isso, gente, a gente tem que trabalhar para vencer, para fazer, porque as pessoas gostam de perguntar assim, não tem um artista na família, não tem... Não, eu fui desbravando esse sertão aí. Então, só para responder a sua pergunta, em Brasília, eu fui para lá com 6 anos. Eu comecei a cantar aos 16. Então, Brasília tá no meu coração, tá na minha formação. Muito tempo eu passei dizendo que eu era de Brasília, nascida em Niterói. Depois, quando eu fui para o Rio e morei em Niterói finalmente, com a minha avó Zélia, e tudo que eu vivi, eu entendi esse negócio de ter nascido num lugar. Foi como se eu tivesse resgatado Niterói para mim de novo. Então hoje eu tenho essas 2 cidades, sendo que ter nascido em Niterói é importante para mim, né? Lá tenho minhas raízes. Ter sido criada em Brasília também, onde eu descobri que ia cantar, onde eu conheci Cássia, Marcelo Sabac, outros artistas incríveis, onde eu fiz amigos de infância e onde eu cantei, experimentei coisas em Brasília como cantora, que quando eu fui para o Rio, a primeira vez que eu fui e voltei, aos 18, eu tinha uma experiência que eu vi que as meninas e os meninos da minha idade ainda não tinham. Eu já tinha cantado até com a orquestra de Brasília. Grandes músicos passaram e ainda estão em Brasília. Então eu tive essa sorte, sabe? De conviver com Marco Pereira, né, com Jorge Helder, Nelson Faria, pessoas que depois, mais tarde, eu fiz até um álbum junto com Hamilton e Gabriel Grossi, que também é de lá. Então, Brasília está na minha vida e eu tenho muito orgulho disso. E comecei a cantar lá, então, na Sala Funarte, que hoje se chama Sala Cássia Eller. Mas você, quando tinha ali 13, 14 anos, você já tinha na cabeça você cantora? Em 14 para 15, a coisa começou a se configurar. Eu jogava basquete, sempre adorei esporte. E... Você me faz lembrar também a Simone. Né? Que também jogava basquete. Também. Que também é uma mulher grande. Exatamente. Né? A voz grave, a gente chega grave, com tudo, né? Então eu comecei, eu estudava e comecei a jogar basquete e a querer tocar violão também. Então minha mãe, um belo dia, conseguiu comprar meu violão. Eu cheguei do colégio, estava meu violão em cima da minha cama, assim. Então eu era aquela que nas viagens do colégio levava o violão lá para o fundão e tocava. Até que isso foi assumindo uma proporção diferente. Eu tive que escolher entre cantar num festival e viajar com a seleção de Brasília. Eu já estava na seleção de Brasília de basquete. E eu, para o bem do basquete, escolhi a música. E você, quando começava a tocar, tocava o quê? Que tipo de música? Que influência tinha a música? MPB na veia. Eu tenho uma mãe que está com 89 anos. Que bom. Já perdi meu pai há uns 3 ou 4 anos. Mas os dois sempre gostaram muito de música. Se separaram, eu tinha 12 anos. Mas meu pai tinha uma bela voz e minha mãe também. E então eu sempre ouvi coisas que não eram adequadas para a minha idade, assim, coisas de gente mais velha. Minha mãe gostava muito de música, eu aprendi muita gente. Aí. O povo do samba canção, do bolero. Também. Né? A minha escola foi muito minha mãe e ela tinha um caderno de letras de música. Então minha mãe até hoje é uma fonte de muita inspiração para mim. Eu costumo dizer que eu fiquei mais nova depois. Eu fui ouvir Beatles muito depois de já ter ouvido muito Elisete Cardoso, sabe? Angela Maria. E depois, o primeiro show meu eu tinha 16 anos. A primeira música, você vai ficar feliz de saber, foi Fazenda. Repertório de Milton, né? É música de Nelson Ângelo. Nelson Ângelo. Primeira música profissionalmente. Água de beber, chuva. Você sabe tudo. Sede de viver, tudo. Música linda. Então, e eu cantava, por exemplo, Essa Mulher, repertório da Elis, com 16 anos, de manhã cedo, da Joyce, da Ana Terra, essa senhora se conforma, e eu tinha 16. Então, eu sempre tive muito orgulho de ter a música brasileira como um primeiro tesouro. Depois, Beatles, cantores de jazz, Johnny Mitchell, rock and roll. Eu fui ficando um pouco mais nova e sempre gostando muito de ler e de escrever. Então, quando veio finalmente de eu gravar meu segundo álbum, que é o álbum Zélia Duncan pela Warner, quando eu mudei... Tem o Catedral, né? Que tem o Catedral. Aí eu mudei... Quando eu te ouvi a primeira vez... Exato, todo mundo. Eu assumi o Duncan nesse álbum, que é o Duncan, minha avó é tanto Zélia quanto Duncan. Você é Zélia Cristina... Originalmente é Gonçalves Moreira. Agora eu sou Zélia Cristina Duncan Gonçalves Moreira. Eu botei o Duncan no meu nome. Que é o nome da sua mãe, né? É por parte de mãe, o nome da minha avó Zélia. E aí fui misturando tudo. E aí teve isso, morei em Brasília. Aí um tempão, né, comecei a cantar em Brasília. Aí eu fui para Niterói
e finalmente fui para o Rio, passei a maior parte da minha vida e agora estou em São Paulo, mantendo a casa, o Rio está sempre... Estou sempre olhando para o Rio e indo ao Rio. Mas você andou também mexendo com teatro, você foi atriz? Sim. Na mesma época? Eu, quando fui para o Rio, na segunda vez, eu já tinha 21 anos, eu resolvi que eu devia fazer teatro, tudo pensando em cantar, mas que eu devia fazer teatro para ajudar, para não sei... E o teatro hoje é uma coisa que me fascina. Chico, eu tenho loucura por teatro. O teatro entrou muito na minha vida de cantora. A partir de um certo momento, eu sempre convido alguém do teatro para me dirigir nos shows. Beth Coelho, Ana Beatriz Nogueira, que é muito importante para mim. Isabel Teixeira me dirigiu esse show do Itamar lindamente. E o Tudo é Um. Simone Mina, que é uma cenógrafa, figurinista, já me ajudou a dirigir. Então, e aí, finalmente, fiz peça, participei de um filme sobre visibilidade lésbica, que foi muito importante para mim, se chama, olha que nome lindo, Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui, que é uma frase de Adrienne Rich, que eu aprendi com as meninas muito jovens que me convidaram para fazer esse filme. Nesse filme tem a Bruna Linsmeyer, Eri Sarmé, que dirige. Eu estou sempre fazendo coisas que eu nunca fiz, coisas que me botam em perigo, sabe? Coisas que... Porque pensa bem, você canta há 44 anos. Eu preciso ter um motivo para subir lá. Pois é que eu falo, você... que eu perguntei por que você cantava, porque você empresta o seu canto, a sua voz, sua composição, né? Sempre se você buscar no fundo alguma causa, né? Você é uma ativista na música. Legal, essa palavra, ela me inundou justamente na época da pandemia e da maldita campanha eleitoral de 2018, porque eu comecei a me sentir mais convocada, sabe, Chico? Talvez por toda a truculência que a gente sofreu como artistas, eu comecei a pensar por que isso está acontecendo e aonde foi que nós contribuímos para isso. E eu sempre acho que a gente contribui quando a gente não fala, né? O silêncio é tão veemente quanto falar. Sinceramente, eu não sei como a gente superou a pandemia. Eu também não, cara. E os 4 anos de trevas, né? Foi aí que eu comecei a chegar. Eu falei, mesmo na internet, eu falei, o que está acontecendo, né? Eu vou falar com as pessoas, sem saber direito o que fazer. Eu vou falar. A minha irmã, Helena Duncan, que é jornalista, sua colega, me deu muita força. Zé Pedro também, meu amigo. Porque eu falei, eu não vou para a internet, eu não sei mexer, eu tenho que me arrumar. Aí eles disseram, você não tem que se arrumar. As pessoas gostam de ver a gente como a gente é. Falei, quer saber? Então, um belo dia, eu gosto de correr, né, Chico? Sou uma maratonista amadora. Correndo, eu lembrei de uma coisa, falei, cheguei em casa, pá, liguei, mandei um papo. Mandei outro papo, aí virou. Viralizou na época. Viralizou, especialmente aquele meu tal... o Vida em Branco, né? Que quando eu vi que eles estavam atacando colegas, foi até por ver atacando colegas que eu escrevi aquilo. Você não precisa de artista? Então me devolve os momentos bons. Me devolve os versos, me devolve... O escrito fala disso, né? Vai para o teu mundo sem nada. Tua cabeça oca, as crianças com armas. Agora esquece Guimarães. Me devolve Gonzaga. Eu vou meio por aí. Sim. E isso me deu uma... Eu não sabia, eu fui muito atacada. Aí aquilo, até você sacar que as pessoas que você perde, você tinha que perder, e as que chegam são tão melhores. Foi né? nessa época que você explicitou mais seu posicionamento político e ideológico. Totalmente. Foi uma hora de adaptação disso, porque estava até falando sobre isso ainda agora. O artista, ele precisa ser amado. Então, quando naquele momento a gente sentiu a pancada, todo mundo ficou muito desnorteado, Chico. E eu, como comecei a tentar me colocar, até muitos colegas me ligaram, ainda me ligam até hoje. Zélia, e aí? Ou até alguns me ligaram na época dizendo, Zélia, para. Pô, você está se expondo muito, isso pode ser ruim para a tua carreira. Eu falei, gente, se é ruim para a minha carreira, eu não quero que seja ruim para a minha carreira, é óbvio. Mas eu acho que a cidadã vem antes. Sabe, se a cidadã não falar, o que vai ser da cantora? Assim... Eu entendo isso, eu também tenho medo, eu não sou infalível, eu tenho um monte de questões, mas, cara, eu não vou me esconder atrás de não dizer. Né? Eu mostro o quanto eu posso, tem gente que faz muito mais do que eu, mas eu não aguento, Chico, eu não posso ver, como a gente já viu agora, o que está rolando com a Marina. Aqueles senadores turbulentos. Eu postei uma decepção enorme do Omar Aziz, que foi tão...
atuante na CPI da Covid, aparece berrando com ela, ensandecido, Horrível. defendendo interesses. Mas aí que tá. Quando a questão é um interesse desse obscuro, esquece tudo, né? Naquela época, gostou de ser um pouco o herói daquilo tudo, mas... Quer passear na 319, né? Que é a rodovia Exato. que corta a floresta transamazônica, né? Que vergonha, né? Assim, e que argumentos grotescos, que homens toscos, que homens misóginos. Marina se defendeu sozinha praticamente. E eu vi aqui a Márcia Tiburi, que é outra mulher que eu amo, amiga querida. Ela falou assim, a Marina se defendeu com a sua dignidade. Foi isso que ela teve para se defender. Não, e ela tem tamanho internacional. Exato. Isso para mim é um exército. Aqueles paspalhões não representam nada. Aquilo é o lixo da história. Vão pro lixo da história. É da história presente, não é nem da três, história. O Plínio, o outro lá, que eu esqueci o nome agora, os 3 senadores. Esses caras não vão. Senadores da República. Ela é uma ministra. Quer dizer, um homem tratar mal uma mulher já é uma coisa deplorável e está levando a gente para esse lugar que você está vendo. E um deles disse que não sabe onde estava com a cabeça, que não enforcou a Marina. Isso aí não entendo como um cara desse não é preso. Você me desculpa, não perde um mandato. É porque, assim, a gente não tem lei para isso, né? A gente não tem força para isso. A gente vai perdendo a força moral porque a gente até tem muitas leis que não se cumprem, né, Chico? Que valem só para algumas pessoas. E a gente está vendo... e é louco isso, porque se diz assim, hoje em dia se pode falar das coisas. Claro que se pode falar das coisas. Por quê? A consciência melhorou das mulheres, dos LGBTs, dos pretos, que são dessas mulheres negras que são as mais importantes no sentido... Você imagina, e Marina é uma mulher preta, é uma mulher frágil, pobre, de origem pobre, preta e mulher. Só não é frágil. E além disso, frágil fisicamente. Você olha e acha que ela é frágil. Nada. Né? Mas ela é uma fortaleza. E assim, foi muito revoltante, né? A gente ainda está... Eu não consigo rever, Chico. Eu fico tão revoltado, assim, meu coração acelera, dá vontade de pegar a Marina, abraçar, dizer obrigada, Marina, por tudo, por tanta coisa. Uma mulher que é internacionalmente reverenciada, passar por isso com esses caras que não são nada e que odeiam as mulheres, né? São os homens que não amam as mulheres, não amam a natureza feminina, não amam o quanto a gente contribui para o mundo, né? Então, da revolta, da raiva e, assim... Mais do que nunca, nós precisamos estar juntas. E quando a gente se junta, resulta muito. E a gente se ajuda mesmo. Você vê mesmo nessa maldita campanha da qual a gente está falando, de 2018, o movimento mais importante foi aquele das mulheres. O Ele Não. Ainda que eles tenham conseguido como lá atrás, quando havia a ditadura, né? O movimento feminino pela anistia. Também, exatamente. Então, talvez por isso, né? O feminicídio não para de aumentar. Por quê? Se nós estamos mais conscientes. Porque a gente ameaça, né? Lembre-se do exemplo daquelas mulheres de Atenas, né? Aí vou lembrar aqui de outra heroína, que é Rita Lee, né, dizendo na música que eu tive a honra de fazer com ela, onde a letra é dela e ela diz: minha força... Pagu. Isso aí. Minha força não é bruta. A nossa força não é bruta, mas é uma fortaleza, meu irmão. Então, o feminicídio está pior. Ontem, quer dizer, essa semana, né, que a gente viu com a Marina, foi uma violência imensa. Mas ela sai maior. Quem sai menor, menores são eles. Sai mais forte. Ela falou isso e ela tem razão. E a gente olha para esse congresso nojento e fica pensando o que vai ser da gente. Não havia entrevistas suas com o Tass, com o Marcelo Tass? Sim. Do dia que você foi à Câmara dos Deputados. Que eu me senti mal, né? Visitar o Arthur Lira. Aquela coisa terrível lá de Alagoas, né? Que era presidente. Que nem nos recebeu, né? A gente falou com vários artistas. Você disse que se sentiu mal lá, né? Lugar insalubre. Não à toa, tudo é no subterrâneo, né? Sabe? Tem muito subterrâneo ali, é a metáfora do que é aquilo. Aqueles políticos nos quais a gente acredita, as mulheres que estão lá. Eu abraço essas mulheres quando eu encontro, né? Como Sâmia, Fernanda, Érica, né? E assim, obrigado. Coisa maravilhosa. Érica é um prodígio. Então eu abraço e digo, meu Deus do céu, aguentem firme, porque não é fácil não. Não é fácil não. Pois é, mas até 2018, né, não ficava
tão explícita para todo mundo, né? A sua e outras posições políticas, ideológicas na música. Né? Parece que ali, eu estou lembrando de música o tempo todo, né? Para quem quer se soltar, inventa o cais. Mas ali parece que inventaram, né? Parece que ali o Ronaldo Bastos inventou o cais. É mesmo. A letra dele. Ajudou a gente a inventar cada um o seu, né? E ali... Inventou Lua Nova a clarear. Eu acho que a gente se expõe na medida em que a gente consegue e pode, sabe, Chico? E eu respeito as pessoas que não conseguem falar o que não querem, mas a partir de 2018, eu acho que começou a ficar chato, pelo menos você não dá um sinal para quem está lutando de que você está do lado deles. Se você não quer e não pode, eu entendo, ninguém é obrigado. Agora, faz um sinal, aparece numa luta, faz assim, ó, tô aqui. Sabe, você não está sozinho, eu estou junto. Exato, Chico. Senão fica chato. Para você, eu entendi que fica ruim para você se posicionar num momento em que tem tanta gente sofrendo. Aquele momento da pandemia, as pessoas morrendo. Não dá para você não falar nada. Não dá para simplesmente não falar nada. Então, o que eu quero te dizer é, eu não aponto o dedo para quem não fala, mas hoje em dia, eu lamento. Sabe? Mas estende a mão para quem quer falar. Ah, sim, as duas. E o colo, e o ombro. E vambora, tamo junto. Você defende coisas muito... Bom, durante esse período tenebroso dos Bolsonaro, né? Era difícil sustentar esta posição, porque se ela é agredida, a extrema-direita ela é violenta, né? Sim. Como disse o Jamil Chad, que teve aqui, falou quando o Trump ganhou a eleição, eu fui, como jornalista, vi a comemoração dos trumpistas. Não havia abraços nem alegria, havia ódio. Vingar, que é a palavra de ordem deles, né? Vingança. Chegou a nossa vez. Vez de quê mesmo, hein? Vez de baba verde. Baba né? Baba verde. Uma coisa horrível. Coisa horrorosa. E assim, e a gente vê nitidamente, como a gente viu nesses 4 anos, não se constrói nada. E eu falava isso muito naquela época, eu dizia, gente, como é fácil destruir. É uma tanatocracia, né? Para a morte, né? É a morte. É a necropolítica, né, Chico? Necropolítica, 700 mil mortos na Covid. Atacar a ciência. Eu devia ter fuzilado 30 mil. Não, a gente ouvindo essas atrocidades, virou o nosso dia a dia, né? A gente já acordava dizendo... Mata a floresta, mata os bichos, mata tudo, né? Impressionante. E aqueles primeiros discursos dele, lá no Rio, na Hebraica do Rio, lembra? Lembro. Ele disse exatamente quem ele era. Ele tinha que ser saído dali preso. A maneira como ele fala para Dilma dentro do Congresso, tinha que ser saído dali preso. A maneira como ela falou para Maria do Rosário. Maria do Rosário. E tudo, né, como diz Caetano, já que você é o cara que cita, tudo demorando em ser tão ruim. Né? E a gente vendo e não conseguiu evitar aquilo, né? Então foi muito doloroso. Acho por isso também essa convocação, né, de dizer não dá para ficar quieto. Você sai da toca e faz da sua música um instrumento de guerrilha cultural. Sim. Enfim, tem uma música no Pele Espírito que foi um álbum cheio dessa dor da pandemia, de algumas frestas, e tem uma música que se chama Onde é que isso vai dar? Né? E eu falo nesse refrão, eu falo isso, onde é que isso vai dar, como é que isso vai ser, porque estamos sem saber onde é que isso vai dar. E o álbum todo tem pelo menos umas 3 músicas que são perguntas. Tem uma que se chama Viramos Pó. Onde é que isso vai estar? 2026 está aí na porta, batendo na porta. Eu estou aqui cantando minha música de novo para você, porque a gente não sabe, ou a gente sabe e está já meio com medo, né, Chico? Porque... são poucas janelas, infelizmente, assim, e eu me sinto como cidadã cercada, sabe? Parece que a gente está cercado. Quando você vê essa situação que a Marina passou, né? Que era literalmente, né? Ela cercada dos abutres, o mundo está assim, e o Brasil está totalmente inserido nas hienas, dando risada e querendo devorar, né? E cooptando o povo, falando de Deus, de família, de um jeito falso. Hoje eu ouvi uma coisa do Gregório, do Vivier. Esse é outro maravilhoso. Ele está convidado para vir aqui. Você viu a peça dele? Entrevista. Ele fez entrevista. Céu da Língua? Você vai chorar, meu amigo. O Gregório falou assim, que coisa engraçada, né? Essas pessoas que matam, que trucidam,
que fazem tudo, todas fazem em nome de Deus e da família. Ninguém faz em nome do capeta, né? Eu não falo, eu faço em nome do capeta, embora seja o capeta. Seja só atitude de capeta, né? São o que ele... Eu falo, eu faço em nome de Satanás. Não, eu faço em nome de Deus, de Jesus. É claro. E assim, como é que você, se o cara diz, Deus está comigo, não tem como a gente dizer que não. Ainda que ele faça uma atrocidade. Se as pessoas estão acreditando naquilo, como é que você vai dizer que não? Não, gente... Desculpa, eu nem tenho... Tem muita gente que acredita, né? Na maioria. Porque Chico, é daí que vem esse buraco social enorme, isso tudo deu nisso, aquilo deu nisso. Né? Então, assim, todo mundo quer, seja de uma origem mais humilde ou não, que alguém dê um jeito na vida, né? Diz, Chico, segura minha vida aqui pra mim, pelo amor de Deus, que eu não tô dando conta. Aí vem um cara e diz, deixa comigo. Você vê... Eu não vou citar nomes, esses falsos profetas, né, para usar a língua deles. Tem um que a gente está... exibindo aqui, né, que é o Malafaia. A gente está fazendo... Isso é um clássico, né? Isso é um clássico. A gente está fazendo, tem que sair do Juliana Dalpiva e Igor Melo, fizeram um belo trabalho investigando a vida desse... Um perfil, né? Tem muita coisa. E mistura religião ou pseudo-religião com a pior política que existe. O neofascismo. E mentem, né? Assim, as fake news, assim, são... uma realidade muito dura que a gente enfrenta, né? Eu lembro sempre de um filme com a Viola Davis, do padre, que tem uma mentira que contam. Ele fala uma coisa incrível. Ele fala, a mentira é como um travesseiro de pena que você rasga e solta as penas para todo lugar. Para catar depois é muito difícil. Quase impossível. É muito difícil. E aí a gente está aí, vocês, Nossa Senhora, né? O que a imprensa sofreu e o que a imprensa, por um lado, contribuiu, né? Porque tem isso, né, Chico? A gente viu, eu lembro muito bem, quando estava dentro do Congresso, o pior dia de cidadão, eu acho que foi ver aquela votação contra a Dilma, e havia uma certa euforia entre os jornalistas que estavam irradiando aquilo. Aquela comunista que foi terrorista, que foi presa uma vez. E uma mulher valorosa como ela. E que está mexendo com a Comissão da Verdade. Sim, isso aí querendo foi um mexer preço nos alto, né? podres. Foi um preço alto. Então, e você cantou na posse dela, né? Cantei. Você que... Eu, Fernandinha Takai, Gabi Amarantos, uma mulherada bacana pra caramba. Depois não viu mais a presidente? Vi. Depois que ela vi foi depois caçada? Que ela saiu. Teve um evento na época da campanha, quando o Lula estava voltando, a campanha dele estava começando agora, teve um lançamento do livro que foi lançado com as cartas que mandaram para ele na prisão. Então me convidaram, entre outras pessoas muito bacanas, foi no Tuca, para ler uma dessas cartas. Eu li a carta de uma professora. Olha, as cartas que recebeu em Curitiba, né? E aí eu tive a honra de reencontrar a presidenta Dilma. Pois é, quando eu fiquei muitos anos, né, na grande mídia, tive no Jornal do Brasil lá atrás, depois na TV Bandeirantes, uma passagem rápida pela Record, TV Globo, somadas as vezes que eu estive lá, 32 anos, e eu saí da TV Globo em abril de 22, e em agosto eu já estava voluntário na campanha do Lula, e alguns colegas estranhavam, né? Bom, a gente não sabia que você é petista. Eu falei, escuta, eu não sou petista. Né? Louco isso, né? Mas você está se jogando nessa campanha? Eu falei, claro, tudo que você puder fazer. Não é nem tem candidato, nós entramos de novo numa guerra da barbárie contra a civilização. É isso aí, nós temos que vencer de qualquer jeito. Isso aí. E hoje fala assim, que sorte que a gente tinha Luiz Inácio. É verdade. Ele porque salvou. Se não fosse o Luiz Inácio, com as maracutaias todas que não ia rolar. O que é o Lula para você? Olha, a primeira vez que eu votei na minha vida, eu já morava no Rio, e eu peguei um ônibus para ir votar, porque meu título ainda era de Brasília, para votar no Lula. Votei, meu amigo, com paixão. E até hoje eu faço isso. Não acho que Lula é santo, não acho que ele é um cara que nunca erra, não acho nada disso. Consigo olhar criticamente para certas coisas, mas eu acho que o que ele representa, e mais uma vez salvando a gente agora... Salvou, né? Salvou. Porque imagina se Bolsonaro ganhou outro mandato. E eles fizeram coisas ilegais pelas quais eles estão pagando para tentar impedir... Mesmo antes dele ser eleito, durante o dia da eleição, tudo que foi feito pela Polícia Ferroviária e tudo que foi feito... Polícia Rodoviária. E
tudo que foi feito para impedir as pessoas de votar, e aquelas coisas que foram reveladas depois em matérias, Globo Repórter mesmo, o Caco indo em reunião de empresário com um trabalhador. Os caras com um tal de punhal verde e amarelo, Isso. propondo a morte, decapitar o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo. Delirantes e maus, Lula, perigosos. envenenar o Lula, matar o Alckmin. Aquele cara que explodiu o aeroporto, aquilo era muito sério. Ele ia matar um monte de gente no Ano Novo. Imagina, a gente nunca imaginou. Quando você tem consciência disso, não dá para fazer música sem situar nesse contexto, né? Não dá. E, de alguma maneira, assim, eu falo muito de amor, não tem como fugir desse tema, até por isso. Mas a defesa do amor é essa luta, né? Até por isso. Não tem como, por exemplo, esse álbum que eu te falei que eu fiz, eu e Ana Costa, com a Heloísa Starling, 7 grande mulheres... historiadora do grande, uma mulher maravilhosa, assim. 7 mulheres pela independência do Brasil. Tem a ver com isso também, pelo fato de eu ter me engajado. Eu conheci Heloísa, porque me convidaram para fazer uma fala, 10 mulheres foram convidadas, isso já pandemia, tá? No meio daquilo tudo. Uma fala para falar sobre cultura lá no STF. Aí eu tive o prazer de conhecer a ministra Carmen e a Heloísa. Adora música. Que adora música. E a Heloísa estava lá. E ela falou de uma baianinha que estava sendo descoberta porque pregava panfletos na época da Guerra pela Independência lá na Bahia. E a menina tinha, sei lá, 15, 16 anos, uma menina que descobriram. Quem era essa menina? Se chama Urânia. Vamos lembrar os nomes, vamos lembrar. Né? Urânia é o nome dela. Na época da luta pela independência, a Bahia foi muito valorosa. A Bahia deu Maria Quitéria. Produziu Maria Quitéria e outras. E Maria Filipa, em Itaparica. Maria Filipa, fantástica. Mulher, tem ela no nosso disco também. Os dias eu vi um documentário sobre Maria Filipa. É uma coisa... E uma mulher que uniu outras mulheres e derrubou 2 embarcações, tá? Derrubou embarcação. Ela era uma negra que era livre, mas que... Não sei se já se sabe se ela comprou alforria, o que foi, mas ela era uma liderança. Uma mulher apagada, como todas as outras, né? Então eu entrei nessa, sabe, Chico? A Maria Quitéria, que eu comparo um pouco a nossa Joana d'Arc, né? Sim, Ou de Adorim. Se vestiu de homem, de Adorim. Ou de Adorim, porque é uma mulher que se vestiu de homem, sim. né? Ela foi escondida. Se travestiu, né? E ela, de homem. No campo de batalha, começou a ser notada pela sua bravura. A Maria Quitéria era da artilharia. Ela ganhou medalha, até depois de descobrindo que ela era mulher. Ganhou medalha. Isso eu sei graças a Heloísa, ao livro. Ela não podia ser da época da infantaria, porque ela era fisicamente frágil para enfrentar o corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Então, mas diz que ela atirava, ela exímia atiradora. Mas ela brigava também, tinha embate. As pessoas... Vou aqui deixar a indicação de vocês ouvirem esse álbum, eu conto um pouquinho, mas leiam esse livro, que é um livro... Esse álbum está nas redes... Está no Spotify, nas plataformas. 7 mulheres pela independência do Brasil. Anota aí, 7 mulheres. E tem um livro, né? E tem um livro que eu não faço parte do livro. Starling. Heloísa, Antônia Pellegrino, Cidinha Silva, desculpa não saber dizer o nome, mas são 7 mulheres que escreveram esses 7 textos. Aí eu li, escrevi, cada letra que ficava pronta eu mandava para a Heloísa, vê se está certo, vê se tem que corrigir alguma coisa. E, assim foi. É muito bonito. Não que você tenha que falar de política o tempo todo, mas eu não consigo entender, né? Um artista, seja da música, do teatro, da literatura, realmente de relevância, sem sensibilidade para perceber esse absurdo da injustiça, que é político, que é ideológico. Claro. Você consegue conceber realmente um artista consciente é muito de chocante. direita? Não, é chocante. Tá de cheio. Direita? Tem, né? Tem. Difícil, né? Eu acho que eu não entendo, assim... Eu sempre, quando penso nisso, sempre quando eu penso nisso, eu me lembro de um grande, né? Nelson Rodrigues, que era um cara de direita. Mas se você for ler Nelson Rodrigues para o pessoal da direita, eu falo, esse cara é comunista, porque ele destruía esses valores. E muitos, na época da ditadura, foram a favor da ditadura, Chico. Muitos artistas também. É duro, é triste. Mas você defende causas muito difíceis, né? Você defende também a causa dos LGBTs. Sim. Que já foi mais difícil, porque hoje tem visibilidade e tem adesão. Né? A violência difícil, continua, né? mas é isso desde o começo dos tempos. É a mulher, as lésbicas, os gays. Sim. Não, a população trans...
Olha o Trump, o que está fazendo, né? Isso se reflete aqui, é muito ruim para a gente também. E, assim, é o que todo mundo fala. O que uma população que significa menos de 2% do mundo afeta a sua vida? Você pode me explicar? O que acontece, e que é a moeda, o que é difícil desse fundamentalismo que a gente está vivendo, é que a moeda é moral. A moeda recai sobre a mulher, né? A mulher que quer ser livre, que tem que ser livre. É moral e é uma pregação de falsa moral, Exato, hipócrita. De falsa moral. Então é muito difícil, porque eles pegam por aí falam da família como se eles fossem muito corretos com suas famílias, né? E como se família não fosse quem cuida, né? Família é quem acolhe, quem cria, quem está lá na hora que você chora e precisa de alguém. Isso é família, né? E a gente sabe disso, eles sabem também disso, mas é mais forte semear a hipocrisia, e porque a adesão é muito grande, né? Eles estão vencendo eleições, eles estão botando gente no Congresso. Quantos deles são homossexuais reprimidos dentro dos armários? Um monte. E meio que... É até uma coisa que o Drauzio fala, né? Mano, se seu vizinho é gay, você quer casar com seu vizinho? Se ele te pedir em casamento, não aceite. Agora, se você está tão preocupado, procura um psicanalista, se você puder. Porque está na cara que tem um problema aí, né? Tem um problema... E eu não sou aquela pessoa que é LGBT e acha que todo mundo é, não. Mas, às vezes, algumas coisas são bandeirosas, né, Chico? Se você se preocupa tanto comigo assim, com quem eu estou deitando, com quem não estou, sei lá, vai ver que a tua cama está vazia. Se preocupa tanto com a sua virilidade, pois sou imbrochável. Tão frágil isso, né? Eu sou imbrochável. Você começa a falar, opa, tem algum problema aí, né? Alguma coisa. E uma coisa, eu acho que o homem precisa logo correr para acompanhar as mulheres nesse sentido da consciência e de uma luta juntos, né? Precisa rápido, porque eles estão perdidos. Os que não pensam nisso, nunca, chamam a gente ou de mimimi, feminista é tudo chata. Eu acho muito legal, né, que você fala isso abertamente. Não. Quando é que você se descobriu uma mulher lésbica? Com quantos anos? Com 16 também. E eu comecei a falar nisso abertamente, não tem tempo, mas porque eu tô com 60, né? Tô já uma coroa, né, Chico? Tá ótimo. Então, mas eu não, proporcionalmente ao quanto eu vivi, eu até que comecei, eu acho que foi mais aí na época um pouco antes dessa campanha eleitoral de 2018, nos anos 2000 já. Isso há 44 anos. Né? E durante a ditadura também, que com a gente era dura também, né? Mulher, lésbica, eles fizeram... Durante a ditadura teve uma campanha de matar travesti na rua, que foi uma atrocidade. Em São Paulo mesmo, que morreu de gente assassinada na rua. Exatamente. E eles tinham, por isso até... simples maldade de saber, não, aquele cara ali é gay. Exatamente. Então... E é por isso as travestis hoje têm tanto orgulho, assim como eu, da palavra sapatão, né? São palavras que usaram para nos ferir, nos matar. Então a gente pega a palavra e diz, eu tenho orgulho de você. E eu desarmo o meu inimigo. E sai da minha frente, não dou uma sapatada em você. É isso aí. E nem meu pé nem é tão grande assim. Pois é, mas isso há 44 anos, né? Que você está fazendo o cálculo aí. 1980. Você dizer, e você revelar e deixar explícito que você é lésbica, isso trazia consequências. Trazia. E eu não fiz isso com essa idade, por isso eu demorei. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. A minha família foi... Não tinha uma forçação ao seu redor até os 16 anos para você namorar um homem e se casar com ele? Não nesse nível, assim, mas eu namorei alguns meninos e foi legal ter feito isso, claro, até me descobrir mesmo e seguir o meu caminho. Mas você falou assim, não, isso não é isso que eu quero, né? Minha orientação que você vai, não é uma coisa, né? Para mim, não foi da noite para o dia, justamente porque você tem todo um ambiente cujo roteiro já está pronto para você, né? Você, menina, então você vai encontrar um menino, você vai casar, você vai ter filho, você vai seguir. Agora, eu tenho uma mãe maravilhosa, sabe, Chico, que sofreu, que me torturou um pouquinho no começo, e um belo dia ela foi entendendo, e um dia a mais ela entrou na minha casa, me mudei de casa, fui para um conjugado, trabalhando, né? A gente costuma dizer que o público gay é um público muito bacana porque ele é independente. Então queira o público gay, porque ele pode comprar o teu ingresso, pode comprar o teu produto, porque a gente tem que ficar independente rápido, sair de casa, né? Mas eu não tive um ambiente hostil assim na minha casa,
E tive essa mãe... E você contando também da sua mãe, completa a sua mãe. Não, só porque um dia ela foi lá na minha casinha e eu estava com uma namorada minha, fingindo que a gente tinha viajado, mas podendo ficar em casa, ela não morava comigo. E minha mãe já sabia de mim. Então minha mãe foi visitar a gente, era Páscoa, eu acho. Então vamos ficar 3 dias aqui, ela fingiu que ia viajar, ficamos 3 dias trancadas em casa. Minha mãe foi e ela olhou a gente e ficou sensibilizada, olhou e disse, vocês não estão fazendo nada errado, por que vocês estão trancadas aqui? Aí eu disse, mãe, tá tudo bem. Ela ficou, aquilo afetou muito ela. E aí na vez seguinte ela me procurou e falou, eu queria te pedir desculpa. E até você ver, eu tô com 60, até hoje me emociono. Desculpa, eu não ter entendido, eu não queria... Aí vem sempre esse papo que eu entendo das mães e dos pais e que é legítimo. Eu não queria que você sofresse. Mas eu acho que o mais difícil para um pai e para uma mãe é se despir da expectativa. Porque a vida não é deles, a vida é nossa. A vida é minha. E nem exatamente o que eles acham que as gerações mais do passado, né? É a minha geração, que já passei dos 70. Não é aquilo que é o certo, não existe um certo. Existe o que é bom para cada um, se você está respeitando os outros, né? A gente não é respeitado, mas a gente respeita. De um modo geral, a gente respeita. O que a gente quer é respeito. É só o que a gente quer. Você não precisa nem gostar de mim, mas me respeita. Você estava contando da sua avó, que já é outra geração, nascida em 1910. 10, é. Sua avó Zélia. Isso, Zélia. Aliás, você chegou aqui, eu estava contando uma coisa muito interessante, que eu tive uma tia-avó, irmã da minha avó Amália, da minha avó, chamada Zélia. Esse nome é antigo. Zélia Gontijo. Olha que barato. E quando eu te vi a primeira vez, eu achei que tinha alguma coisa no rosto, formato do rosto, é parecida com a tia Zélia. Que barato. Nunca consigo te ver sem lembrar da minha tia-avó. Eu amo meu nome, minha avó é muito importante para mim. Vou te contar uma coisa rapidinho. Eu tinha, enfim, esse processo com a família foi lento, mas minha família, de um modo geral, me acolheu muito bem, sabe? Eu morei com uma tia e um tio, meu tio era um cara todo... Ele me acolheu por amor. E essa minha tia, que infelizmente eu já perdi, um dia ela disse para mim assim, você veio para essa família para ensinar a gente a ser gente. Então, eu acho isso, você vê, me emociona, não acho que eu perdi essa tia tão amada. O que é legal, que eu acho da minha família, especialmente da minha mãe, que é uma mulher de 89 anos, é que ela não nasceu pronta, mas ela se dispôs a se transformar. Por amor à filha dela, e ela foi a pessoa que acolheu os meus amigos, porque a gente brinca que a água em Brasília estava com algum problema, que muitos dos meus amigos próximos descobrimos que éramos gays, assim, tipo 6 ou 7. E minha mãe acolheu essas pessoas que até hoje chamam ela de tia. Então, a casa da minha mãe sempre foi um lugar, sabe? Sempre foi um lugar, assim como a minha casa hoje é um lugar para todo mundo. Eu me emociono porque não vem de graça, as coisas doem. Então, quando você vê alguém sendo atingido, ou até mesmo eu, que até hoje sou atingida... Você já foi atingida? Eu tenho uma música chamada Imorais, que virou uma espécie de hino para quem gosta de mim, que fala, os imorais falam de nós, do nosso gosto, do nosso encontro, da nossa voz. Os imorais sorriram para nós, fingiram trégua, fizeram média. Mas um dia, eu sei, a casa cai. E então a moral da história vai estar sempre na glória de fazermos o que nos satisfaz. Eu fiz essa música, cuja melodia é do meu parceiro Christian, querido, num dia que eu estava em casa. A casinha que eu comprei na Urca, depois de tantos anos, eu comecei a poupança com R$200. E eu falo isso como uma grande vitória e para estimular as pessoas. Não é para dizer, tadinha, não é isso, não sou tadinha. Eu trabalho muito para ter as coisas. Conquistou seus... Conquistei minhas coisas. Então, essa casa que eu comprei foi com R$200 de poupança, que a minha empresária Beth Araújo, na época, um dia veio e disse, abri uma poupança para você comprar sua casa. R$200, tá, Chico? E então, eu tinha mudado há pouco tempo para essa casa, estava um domingo em casa, passei assim pela janela, que eu estava me arrumando para ir para um ensaio, um vizinho meu de porta estava bêbado, parou na porta e começou a me ofender. Começou a dizer que não queria saber de mulher ali, que ele tinha uma arma, olha só, isso aí faz muitos anos, já era um futuro arma, bolsonarista. Né? Explica. Tinha uma arma, que ele me ameaçando. Então eu, na época eu estava sozinha em casa, e
eu podia sair, sei lá, bater nele, vai. Um velho bêbado. Jamais faria isso, mesmo porque eu tinha muito mais a perder na minha sensação do que ele. E eu passei uma meia hora sendo ofendida na porta de casa sem ninguém vir me ajudar. Ninguém. Uma hora já no final um cara apareceu, ô, seu fulano, entra, para com isso. Enfim, no frigir dos ovos virou uma música muito importante para mim e para muita gente. E eu processei esse homem, que até já morreu, já faz muito tempo isso. Eu processei, na época as pessoas diziam, não faz isso, é pior para você. Eu falei, você não está entendendo, cara. Eu não estou cuidando da Zélia Duncan só. Eu estou cuidando da Zélia Cristina, estou cuidando da minha comunidade, estou tentando cuidar de todo mundo que é ofendido sem poder se defender. Porque aquele dia ele me acuou, porque eu estava sozinha, eu não tive coragem de aparecer, porque ele estava falando... Isso foi quando, mais ou menos? Isso foi anos 90. 95, 96. Depois foi melhorando um pouco, né? Depois foi, eu também fui melhorando, assim, me impondo muito. Estou falando, as agressões foram ficando cada vez mais raras. Não sofro agressões, eu ganho muito carinho das pessoas, aliás. Tem coisa na internet, né? Quando veio a internet, aí voltou um pouco isso. Mas assim, me chamar de sapatão é um elogio. Sobrou pouca coisa. Agora eles gostam de chamar de velha, mas eles já chamam de velha faz tempo. Agora então, que eu fiz 60, meu irmão, eu quero é a fila de prioridade. Tá? É isso que eu quero. E eu gosto do tempo, sem romantizar. Claro, eu preferia parar com a minha carinha de 40. Mas eu gosto do tempo. Eu gosto mais de mim hoje do que eu gostava quando eu tinha 30. Então, para me ofender mesmo, tem que achar uma coisa que eu nem sei o que é. É possível a pessoa ser da comunidade LGBT, que ia mais, e ser de direita? Você acha possível? Sim. Mas as coisas não são opostas? São paradoxos, né? Assim como outras minorias apoiam a direita, aquele negócio do oprimido querer ser o opressor, ou você ter uma necessidade de ser aceita. É a barata votando no inseticida? Totalmente. No chinelo? Totalmente, né? Você vê, eu comecei a falar, até legal a gente falar disso, primeira vez que eu falei na internet, que eu dei o nome de ZD Zóio no Zóio, né? A primeira vez que eu fiz o Zóio no Zóio foi por causa daquela moça que era lésbica, qual era o nome dela, gente? Eu lembro que até tinha um sobrenome de Cássia, eu dizia, gente, que absurdo, é uma Heller, de outro lugar, não sei. Lembro uma mulher que ela era muito de direita, muito bolsonarista, que, infelizmente, por uma grande desgraça, eu sinto muito, ela se atirou de uma janela. Ela se entregou a um processo de cura gay e ela se atirou da janela. Ela foi para uma... Ela foi para a autodestruição. Para uma religião que fazia a cura gay. Né? E ela era totalmente bolsonarista, ela era muito... E ela teve uma briga com não sei quem num quiosque, você não lembra disso? Era 2018. Ela não suportava... essas coisas que a gente passa, que eu respeito, porque é o mundo inteiro... Não suportava a sua natureza. E aí foi convencida a entrar num processo de cura gay e acabou tirando a própria vida, o que muito me entristece, né? Porque quando alguém um de nós faz isso, todo mundo perde. Mas ela era bolsonarista de carteirinha, assim. E foi pelo qual, antes dela cometer esse ato contra a própria vida, eu fui para a internet falar, porque ela tinha brigado com alguém, estava toda roxa, e eu fui falar sobre isso, né, desse paradoxo. Foi a primeira vez que eu falei. E não sabia como ia ser, também não gosto de... Tem uma coisa que eu detesto, Chico, é ficar parecendo que a gente sabe muito uma coisa. Então, toda vez que eu vou para a internet, eu vou para conversar. Ou para mostrar uma dúvida, às vezes, ou para mostrar um ponto de vista que não é a verdade. Eu não sei a verdade. Eu sei o que parece ser a minha verdade, as minhas coisas, a minha vida, e quero ouvir. Eu sempre quero ouvir e quero aprender. Então, ir para a internet falar teve a ver com isso, com trocar alguma coisa. E até hoje eu estou trocando. Foi muito importante para mim ter feito isso. Vamos falar das suas canções. A primeira, que fez muito sucesso, que virou também tema da novela, né? Foi A Catedral. Catedral. Que é uma versão para português de uma música... versão da Tanita Tikaram. A música americana, né? Ela não é americana, não. Eu acho que ela é... Não sei se ela é... Puxa, cara, agora eu até esqueci se não, mas é de língua inglesa. Ou
tem a ver com as Ilhas Fiji, é uma pessoa diferente, incrível, a Tanita Tikaram. E você fez a letra em português? Eu fiz a letra em português, que é uma livre adaptação. Não tem, a letra dela é super metafórica, a minha também, mas eu falo de uma experiência minha no deserto de verdade, que eu fui para Abu Dhabi quando eu tinha 26 anos. Veja cantar. que loucura, você foi para os Emirados Árabes. Fui cantar num hotel. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 5 meses e depois de mochila fui até a Tailândia, depois fui à França, voltei para o Brasil sem um tostão. 5 meses cantando lá? Fiquei num hotel. Que coisa improvável, né? Eu estava numa época muito dura da minha vida, sem dinheiro, sem saber o que... Já tinha 20 e poucos anos. Tinha 26 anos, já tinha feito o primeiro disco, chamado Outra Luz, como Zélia Cristina ainda. Aí eu já estava começando a compor minhas coisas, já tinha 3 músicas importantes para minha vida, Não Vá Ainda, Sentidos e Nos Lençóis Desse Reggae. Eu já tinha conhecido o Christian. Um belo dia me ligam, Zélia, estamos precisando de... Eu conhecia um casal de Brasília que estava nesse hotel. Estamos precisando de uma cantora para a semana que vem aqui. Eu morava com a minha avó Zélia, em Niterói. Cantando, ralando, fiz a cal, trabalhava à noite, gravava jingle, minha vida louca, meu fusquinha, roubaram meu fusquinha, um drama. E eu estava dura assim, falei, puxa, Emirados Árabes? Não, acho que não, mas me liga de noite. Então de manhã eu disse não, conversei com a minha avózinha, minha avó era muito sábia, sabe, uma mulher espírita maravilhosa. Ela olhou para mim e disse, vai que eu te espero. Ela sabia que eu tinha medo de perdê-la. E não a perdi naquela época, ainda bem, eu voltei, ela estava aqui. Então, de noite... Lá havia intolerância com... Não, lá ninguém sabia de mim. Não, lá eu ficava... mas havia... Já havia. Sim, claro. Mas assim, lá não é a Arábia Saudita. Eu sei. É um pouco, por exemplo, a mulher dirige, mas elas saem de véu. Primeira vez que eu vi uma mulher de véu lá, eu fiquei nervosa, assim, sabe? Foi difícil para mim. Eu fui me adaptando, porque no hotel ninguém usa o véu. Pois é, mas quando saía na rua, você saía na rua sem véu. Eu saía, por exemplo, não era melhor, não dá para sair de alça, de short. É melhor você sair vestidinha. Uma vez eu tentei a praia. E você podia andar descoberta e ninguém maltratava por isso? Não, como ocidental você pode. E na praia? Tem uma praia só de mulher, o que é lamentável, né? Aí tinha uma amiga francesa que trabalhava no spa, 2 amigas francesas do spa e eu. No nosso day off, a gente foi à praia. A gente tentou ir na praia de mulher, estava fechada. A gente falou, a gente está no Golfo, né? Mar lindo, vamos na praia aqui. Menino, daqui a pouco. E eu sou um pouco distraída, sabe? E a gente está lá rindo na praia, meu Deus. Aí começam a chegar os caras meio longe assim, começam a aparecer os caras. Um deles começou a fazer coisas. Uma estava na água. Aí a gente gritou para ela, falou, a gente vai te buscar, porque assim, eles não podem te tocar, né? Tem leis assim, se você rouba, tem chibatadas, se você, sabe, então eles não podem cometer essa violência, por exemplo, violentar a gente na praia, isso não ia acontecer, mas eles ficaram olhando de forma assintosa e fazendo um deles começou a fazer uma coisa, e aí a gente falou, fica aí, a gente foi com toalha até ela, trouxemos ela, nos vestimos e... Caiu fora. Quer dizer, um mundo hostil para as mulheres, né, Chico? Sempre, né? Mas eu fiz isso e eu fui feliz lá porque conheci gente do mundo inteiro. Só no hotel que eu trabalhava, eram mais de 30 nacionalidades. Olha que lugar rico. Era um hotel internacional. Era um hotel internacional e o você cantava o quê, hein? Cantava música brasileira. Mas... Agora, eles queriam que eu cantasse lambada. Era a época da lambada. E aí, de vez em quando, a gente cantava aquela... Hoje te fazia cantar sertanejo. E aí eu dava o truque, mas lambada é uma música muito rica, ritmicamente, tem sua graça. Coisa meio caribenha. Então, e aí eu canto Caetano, Djavan, Gilberto Gil, Tom Jobim, a nossa música é nosso tesouro. Eu tinha muito orgulho e tenho, mas naquela época lá, e tinha de tudo. E aquela plateia era pequeno lugar. E cantava suas músicas também. Aí eu comecei a fazer a minha pequena revolução. Porque no final, aí o que eu fiz? Fui para lá dura. No primeiro mês, quando eu fui pegar o meu salário, eu estava devendo. Por quê? O telefone era do lado da minha cama, eu tinha saudade de casa. Aí eu ligava, eu não sabia que era caro. A gente chegava no guichê para pegar... Chamada internacional. Chegou no guichê para pegar o dinheiro, meus amigos pegaram, eu não tinha nada para... Eles olharam para mim e falaram, você telefonou? Eu falei, telefonei para minha mãe, para os meus amigos. Zélia, é muito caro. Aí eu entendi que tinha um cartão, que você vai no orelhão. Aí juntei um dinheirinho, comprei um violão que veio de Nova York. Tudo ó, tinha internet não, meu irmão. Tudo na loucura. Aí
O violão chegou, meu Takamine, meu Deus, nunca tive um violão de aço. O que aconteceu? Quando acabava a nossa noite regulamentar, eu pegava meu violão novo de aço e começava a tocar coisas minhas. Tocava Tracy Chapman, tocava Johnny Mitchell, que é meu grande ídolo internacional. E tocava as coisas que eu amava tocar. Aí o chefão, que se chamava Michel Noblet, sou muito grata a esse homem, um dia ele amava a música brasileira, por isso a gente estava lá. Ele entrou, sentou e começou a me ver. No dia seguinte ele me chamou no escritório dele, falei, vou levar uma bronca. Quando eu cheguei lá, ele disse, eu quero aquilo que eu vi. Falei, não, mas aquilo é meu... Não, eu quero aquilo que você fez. Sua música. Minha música. Junto com coisas que eu escolhia para cantar blues, umas coisas assim. Então eu comecei a cantar as minhas músicas, que ninguém entendia o que eu estava dizendo. E aquilo mudou tudo para mim, né? Porque as pessoas ouviam, por exemplo, Garota de Ipanema, o mundo inteiro sabe o que é. Exatamente. Aí você canta uma música de sua autoria, que ninguém Os lençóis desse reggae, e o francês quis aquilo. E aí foi muito ali... Devemos muito a esse francês, A gente tem os sinais, né, Chico? A gente tem os sinais da vida, né? Você faz, você não sabe direito o que você está plantando. De repente nasce um broto. Você está plantando o que agora? O que vem aí pela frente? Você é terrível. Está compondo? Tô sempre compondo. Eu acabei de escrever e dirigir o Prêmio Shell de Teatro. Eu escrevo o roteiro do Prêmio da Música há 8 anos. Eu tenho muito prazer em fazer isso. Esse ano os homenageados são Chitãozinho e Chororó. E é uma grande alegria para mim fazer isso. Ano passado eu escrevi o Tim Maia e cantei. Então tem de tudo. Fora isso, estou compondo, devo gravar um outro álbum no segundo semestre. Vou fazer um espetáculo diferente agora no Sesc 14 Bis, com Maria Beraldo, que é você encena um álbum que você gosta. Quer dizer, eu resolvi encenar o álbum Tom Jobim ao vivo em Minas, você está convidado. É um álbum dele onde ele está tocando... Palácio das Artes. Exatamente. Você tem que ir nesse show. E aí eu falei para Maria, eu faço, se a gente for o Tom, então nós vamos encenar, eu vou ser o Tom Jobim e ela também. Então a gente vai falar todas as falas dele. Botar um chapéu de palha, um charuto. Me aguarde. Falar assim, me aguarde. De Vila Lobo. Tá. E quem está dirigindo é o Vinícius Calderoni, cenário de Simone Mina, um monte de gente legal envolvida. E daqui para lá, meu irmão, só Deus sabe. E o que vem pela frente, né? Nesse Brasil, eu quero ficar forte esse ano, porque ano que vem a gente vai precisar estar forte em dobro. O ano que vem eu acho que é uma grande chance desse país reeleger o presidente ou eleger alguém do campo progressista, se ele não puder ser candidato por qualquer motivo, né? Vamos torcer para essa pessoa aparecer com força? E o Senado é importantíssimo, porque eles estão apostando muito na extrema-direita, os fascistoides. E eles conseguiram, de certa forma, dominar aquilo ali, né? Tá difícil de engolir ali, tá difícil de passar uma coisa que seja mais humana, mais... E é difícil o conchavo que tem que fazer com eles, é sempre duvidoso. Vamos lá, muita música. Onde é que isso vai dar, Tem uma esperança. Onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ser? A gente tem que esperançar, como eu gosto de falar, né? Citando Paulo Freire, né? Esperançar não é ficar sentado esperando, é agir para que a coisa aconteça. A gente está vivo, a gente vai lutar e a vida ainda é o nosso bem maior. Olha, aqui a gente devia ter, né? Não podia fazer isso aqui agora, né? Podia pegar um violão, te dar fazer e falar, um som, você cantar tudo, né? Que bom, mas eu estou sempre por aí cantando e você está convidado, todo mundo está convidado. A música mais imediata das artes, ela nos invade em qualquer lugar. Eu acho fantástico o seu trabalho, você... Muito obrigado. Uma tia, avó minha, encantadora, né? Sua tia Zélia. Tia Zélia Gontijo, encantadora e você sabe. Obrigada, Você Chico. sabe o tanto que eu te amo. Obrigada. A gente sabe o amor que a gente faz já há muito tempo, né? Claro. Que a gente constrói. Tudo de bom, conta comigo, viu? Obrigado demais. Aí. Que bom, obrigado. Sabe que para muita gente, às vezes sobra no fim do mês. É difícil, mas às vezes sobra um pouquinho de dinheiro. E ele fica lá no banco. O banco pega esse dinheiro, empresta para outros, cobra juros altos e ganha em cima do que você deixou lá. Você precisa saber investir. Investir não é só para quem tem muita grana, não. Pode ser para você também que consegue poupar um pouquinho a cada mês. Agora, investir como? É essa a dica que a gente quer dar aqui no ICL. Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro,
que conhece as armadilhas dos investimentos, vai dar uma aula online gratuita para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no dia 29 de junho, às 8 da noite, é num domingo. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.